A inteligência artificial não é mais uma ferramenta. Ela é uma extensão da cognição humana que está redefinindo o que é ser humano no século XXI. Meu nome é Eduardo Pitombo e nesse canal aqui a gente vai falar sobre inteligência artificial, as ferramentas, a forma que elas estão evoluindo, mas principalmente como esse universo se conecta com a sua vida. Eu sou especialista em comportamento humano e eu vou trazer como que você identificar as suas forças comportamentais e entender o seu nível cognitivo vai potencializar a sua trajetória de futuro profissional, seja você um empreendedor, que é empresário, que tem uma empresa, ou um intraempreendedor no seu trabalho, onde você dedica as suas horas, e como você juntar essas duas frentes, a parte comportamental, a sua questão psíquica, vai vetorizar a utilização dessas ferramentas e dessas tecnologias e vai catapultar e transformar a sua vida profissional. Esse é o primeiro passo que qualquer ser humano que pense em se desenvolver no século XXI precisa fazer. A gente vai trazer muita teoria, mas sempre aplicado à prática e sempre trazendo a realidade do universo da inteligência artificial. Se esse assunto te interessa, eu convido você a seguir a gente aqui, curtir, compartilhar, comentar os 3 Cs aí do YouTube. Isso ajuda aí ao YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você e, obviamente, ele vai entregar isso para mais pessoas. Eu sou mestre em administração, especialista em comportamento empreendedor e eu sou gestor de um grupo de empresas e eu uso inteligência artificial na minha vida há pelo menos 2 anos, com muita intensidade nos meus negócios, na minha liderança. Eu cheguei a algumas conclusões que eu quero compartilhar aqui no canal. Eu vou estar sempre trazendo tudo que eu faço no mundo prático, no mundo real dos negócios, para tentar introduzir alguns assuntos, para que a gente possa bater um papo, trocar uma ideia aqui no YouTube e evoluir, né? Então hoje o grande diferencial é quem está disposto a se desconstruir para se reconstruir numa intensidade, numa velocidade jamais vista. Isso realmente é muito angustiante. Eu mesmo, de vez em quando, me sinto nessa angústia, fico preocupado de fato, né? Porque por mais que você faça, você nunca consegue acompanhar. É uma evolução que não é possível de ser acompanhada por nós, seres humanos. Mas o meu objetivo aqui não é acompanhar essa evolução exponencial da tecnologia, em sim aproveitar esse time, esse momento que a gente está vivendo. Não existe nenhuma época da história humana que tenha sido melhor para a gente transformar a nossa própria vida do ponto de vista econômico, cognitivo, relacional, do que no século XXI. E esse canal aqui vai trazer exatamente essa tese. A hipótese que eu acredito não é ser humano versus máquina ou inteligência artificial, mas sim seres humanos que sabem identificar o seu próprio comportamento, os seus traumas, a sua psique humana, se utilizando dessas inteligências artificiais para vetorizar a sua vida, transformar a vida da sua família, seja construindo negócios, seja intraempreendendo em outras empresas de terceiros. Afinal de contas, empreender no Brasil não é para todo mundo. Então, você identificar o seu comportamento, as suas características comportamentais, a sua capacidade cognitiva, a sua relação com risco, dinheiro, liderança, outras pessoas, ela é individual. E independente de onde você veio, você consegue fazer um belo diagnóstico em cima desse material, desse ativo, e se utilizar das inteligências artificiais para transformar a sua vida. É isso que eu acredito, e eu vivo isso no meu dia a dia, com as pessoas que trabalham do meu lado, na minha própria vida, na vida da minha família, e eu posso garantir que em 2 anos que eu tenho usado realmente como usuário, né, de inteligência artificial intensamente, eu já vi vidas sendo transformadas em pouquíssimo tempo com essa dinâmica, o que era impossível há 3, 4, 5 anos atrás. Então eu não sou um especialista de inteligência artificial, eu não sou um especialista de programação, de engenheiro de prompt, nada disso. Eu sou um empresário, gestor, que sou um entusiasta desse mercado e como isso realmente transforma a minha vida, a vida da minha família e os meus negócios. Eu estou aqui para isso e depois desse período aí de quase 2 anos fazendo essa interação, eu cheguei a uma conclusão que existem 4 perfis comportamentais de seres humanos que interagem com o universo de inteligência artificial. Reativo, o usuário Google, o estrategista e o mágico, que deveria ser o objetivo de todo mundo que quer aproveitar essa janela de oportunidade na sua magnitude. A gente é um abençoado por estar vivo em 2025 e ter essa oportunidade de desenvolver a sua mente, a sua psique, o seu comportamento humano junto da inteligência artificial. E não fazer isso é desperdiçar essa oportunidade. E, infelizmente, a maioria das pessoas não vai aproveitar. A gente tem muito essa discussão com o time e a pergunta sempre volta por pessoas diferentes, que é, quando a pessoa vai entendendo e vai aprendendo esse universo, ela fala, cara, então isso vai ser
todo mundo vai aprender a mesma coisa, todo mundo vai evoluir. Não, é o contrário. Essa assimetria de informação, essa forma como cada um entende essa nova realidade é justamente a janela de oportunidade, porque a massa não se tornará um mágico no sentido comportamental e nessa interação com as ferramentas. Essa é a minha tese principal e o meu objetivo é explicar nesse vídeo aqui quais são as diferenças desses 4 perfis, e independente de onde você está, porque ninguém é 100% um dos 4, é uma questão comportamental, então você pode ser um perfil reativo no seu trabalho, onde você fez faculdade, pós, mestrado, e você é um especialista naquela atividade que você demorou para aprender e desenvolver, e você pode ser um mágico dentro de casa, às vezes construindo um canal Dark do YouTube para o seu filho. Então não necessariamente você é uma coisa apenas desses 4 perfis. O importante é você mapear como que está o seu comportamento nas interações das esferas da sua vida. Então a gente vai falar do reativo primeiro, eu vou deixar o mágico para o final aí. E se você está gostando do tema até agora, eu convido você a curtir, compartilhar aqui para alguém que precisa escutar isso e quer acompanhar a gente nessa jornada de desenvolvimento humano com inteligência artificial. E, enfim, vai ser um prazer a gente trocar essa ideia aqui, ouvir o que vocês vão comentar e a gente criando mais conteúdo no sentido do que fizer sentido aí para você. Perfil reativo, basicamente, é alguém que está tentando ir contra uma realidade. Geralmente, esse perfil, eu tenho identificado no mercado profissional, são pessoas que são especialistas. Então, advogados ultranichados de sucesso, médicos especialistas que fizeram residência. Eu tenho percebido isso, que são grandes profissionais, pessoas de alta renda às vezes, mas também acontece com outros tipos de perfis. Basicamente, o perfil reativo é aquele que ele quer fugir de algo, ou porque ele tem medo, ou porque ele tem uma ancoragem psíquica no ego dele, que não permite que ele se coloque vulnerável para entrar nesse universo no que ele domina, ou que ele acredita que ele domina, ou ele tenta justamente alienar essa nova realidade e voltar para uma zona de conforto mental, onde é seguro para ele, porque ele se mantém fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo, e aquilo foi suficiente para a manutenção da sobrevivência ou da qualidade de vida que ele conseguiu adquirir até ali. É muito comum ainda. Existe um problema gravíssimo nesse perfil que você vai começar a entender que ao fazer isso, você não se abre a uma hipótese que é uma realidade hoje e você não entra principalmente num ambiente de pessoas, você vai ser um corpo estranho num ambiente social onde as pessoas estejam ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto perfil comportamental, e você vai ter que começar a ter dificuldade de se relacionar socialmente. Você se torna uma pessoa que afasta essa possibilidade para sua vida. E isso é um grande obstáculo no desenvolvimento humano/profissional. Então esse perfil reativo, ele ainda é muito comum, principalmente se você demorou a desenvolver, deu trabalho, você se sacrificou e foi difícil conquistar o que você conquistou até aqui, é natural que você tenha esse perfil nesse aspecto da sua vida. E óbvio, isso não é estático, isso não é para sempre, mas se você não olhar para isso, você tende a demorar muito a sair dessa posição simbólica frente a essa realidade, e quanto mais as coisas avançam, mais difícil vai ser para você quebrar esse paradigma e mergulhar nessa nova realidade. Então eu te convido a se abrir, se você se identificou com isso aqui, se abra a essa hipótese, se abra a essa perspectiva para que você possa caminhar nessa trajetória. E se você não se sente seguro de fazer isso onde você conhece, né, se você tem problema de fazer isso no seu trabalho, faça isso em outros aspectos da sua vida, que certamente você vai entender o quanto isso vai melhorar um outro aspecto, e isso vai te ajudar a ultrapassar de fase, vamos colocar assim, para o segundo passo, que é ser um usuário Google. O que é o perfil usuário Google? Que aí sim é a grande massa que conseguiu passar da questão reativa e começou a usar o ChatGPT ou alguma LLM, seja ela qual for, e está abandonando o Google para usar a LLM como um Google melhorado. Obviamente, isso já é um grande avanço se você comparar com a massa, com a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque quando você responde para o Google, você pergunta para o Google te responde, ele te dá um output que eu, por exemplo, eu estudei com enciclopédia no ensino médio. Na faculdade, eu tinha que tirar xerox, pagar xerox do artigo, a gente pegava um artigo e imprimia para todo mundo da sala. Era muito mais difícil eu ter acesso às informações e a chance de eu errar era muito maior. Eu tinha menos acesso a conteúdo. Então dependia de muito mais esforço, de muito mais sacrifício para eu conseguir chegar num output
que quando vem o Google e vem os provedores, tem um jump, um facilitador, que é um salto. Mas o Google não foi o primeiro. Se eu não me engano, ele não foi nem um dos 10 primeiros. O pessoal vai trazer aqui depois na edição, assim, qual foi. Então ele não abriu esse caminho, mas ele se tornou o padrão. E você usava o Google praticamente no trabalho, ou diariamente, ou pelo menos toda semana. E o output, então você dava um input no Google, uma linha, e você tinha um output de pesquisa. E aquilo era maravilhoso, porque você conseguia dar saltos de produtividade, de pesquisa, de conhecimento, a depender do que você está fazendo, do seu interesse, dependia de você, mas é uma interação muito produtiva para você. E, obviamente, para a empresa do Google. Qual é a diferença de você usar agora, qual é o grande diferencial de você usar agora a LLM como um Google? Uma LLM é um grande cérebro. Pensa uma LLM como um grande cérebro que você está tendo acesso, e há mais ou menos um ano eles deram acesso a esse cérebro à internet. E aí depois tem o Deep Research, que a gente pode falar de um outro vídeo sobre isso, mas eles deram acesso a esses grandes cérebros o acesso direto à internet. Então eles rodam e mapeiam a internet para te dar um output. Mesmo antes desse marco, o output que esse grande cérebro te dava já era muito melhor, incomparavelmente melhor do que o Google. Por quê? Porque ele está dando para você, está dando uma resposta customizada para você, de acordo com o seu prompt, de acordo com o que esse cérebro conhece de você. E o que acontece, a maioria das pessoas vai lá e dá um prompt muito pequenininho, como ela fazia no Google, numa interação simples, porque o nosso cérebro é preguiçoso, a gente não é, o nosso cérebro tende à zona de conforto, por isso você gosta de maratonar Netflix e não gosta de tomar banho frio de manhã e correr 10 km. Em função disso, a sua tendência é ir lá e dar um prompt pequeno, mas com uma grande diferença. O output que vem desse grande cérebro, mesmo antes do marco deles terem acesso à internet liberado, era 1000 vezes, era milhões de vezes melhor do que o que você fazia no Google num tempo menor. Então é quase que impossível essa dinâmica não te levar para uma nova zona de conforto ampliada. Então o que acontece com as pessoas, principalmente as pessoas inteligentes, que adquiriram competências, têm um ferramental técnico, têm capacidade cognitiva, e aí o que acontece é, esse novo output agora com acesso à internet, ele é algo que você não conseguiria construir ou demoraria uma eternidade, mesmo com o Google, mesmo sendo muito bom, mesmo sendo tecnicamente competente, ou você demoraria uma eternidade, ou até você fala, ué, isso aqui eu não chegaria. E esse é o grande problema, porque isso vai criando um custo de oportunidade invisível na sua vida que tende a te limitar. E eu considero que essa, independente da faixa de renda, independente de quanto você ganha hoje, independente da sua formação acadêmica, independente dos traumas familiares, independente da sua cor, independente da sua orientação, independente de qualquer coisa, do seu viés, você tende a cair nesse buraco, entre aspas, porque não é um buraco, que você está crescendo, se desenvolvendo exponencialmente, mas é isso, como é uma curva exponencial, é uma curva assim, e o nosso cérebro, ele pensa de forma linear, porque a evolução humana ela se deu de forma linear. São evoluções incrementais que no passado demoravam milênios, depois séculos, depois décadas, e hoje você tem uma curva que você não consegue projetar um ano. Então a gente tem uma dificuldade cognitiva e biológica até de entender isso e projetar. Então isso gera um nível de insegurança e vulnerabilidade que é apavorante. Então qual é o mecanismo de defesa humano? Ele fecha o circuito para isso e aproveita o que der. Porque é melhor você estar seguro simbolicamente e crescendo, mais do que você estaria sem isso, do que ter um adoecimento psíquico, mental, ou até enlouquecer em algum aspecto. Isso tende a acontecer com muitas pessoas. Então eu acho que esses dois primeiros perfis, eles são de extrema importância, porque é onde eu enxergo a maioria hoje das pessoas que eu interajo, e eu interajo com pessoas de todos os tipos, desde pessoas que não têm renda, até grandes executivos, diretores, donos de grandes empresas. E é um padrão meio comum, independente do espectro econômico, social que você se encontra. Então eu acho que aqui, a primeira lição que fica é, tenha clareza sobre isso, busque clareza sobre isso, busque referências sobre isso, se conheça mais, desça camadas da sua psique humana, porque o risco é muito grande. Então o risco é enorme. E ele só vai piorar. Ele não tende a melhorar. Esse risco ele só tende a piorar. E essa interação quase que esquizofrênica, humana, máquina, o ser humano sendo robotizado ou diminuindo a sua humanidade nessas interações, e aqui, obviamente, o meu objetivo é focar nessa relação, não aprofundar em camadas
um pouco mais complexas, tá? Pelo menos nessa primeira fase do canal, eu vejo que é o grande desafio da maioria dos seres humanos. Para mim ainda é um grande desafio. Tem aquele paradoxo da produtividade, ou seja, a inteligência artificial me deixou muito mais produtivo. Só que o que acontece é que eu trabalho muito mais. E aí tem questões psíquicas, profundas da minha psique e da minha humanidade, que eu preciso elaborar, senão eu me perco nesse trajeto, né? Em tese, eu poderia ter muito mais tempo livre para minha família, para minha mulher, meus pais, meus amigos, mas não acontece. Então esse é um paradoxo complexo, e não é o foco desse vídeo aqui, mas é importante a gente sinalizar, porque nesses dois perfis isso é de extrema importância. E se você está gostando até aqui, curte, compartilha, comenta, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas e levar essas hipóteses, essas teses para mais famílias, tá? Vamos falar agora do terceiro perfil, que é o estrategista. Ou seja, você entendeu essa primeira dinâmica, você entendeu esses dois perfis, você já tem um ferramental, um cinto do Batman, né, de ferramentas de IA que você já usa de alguma forma e você já evoluiu nessa produtividade e você já se conhece minimamente e você começa a pensar essa relação do seu comportamento humano, do seu nível cognitivo, da sua capacidade de absorver impacto, correr riscos, e você entende o benefício de algumas ferramentas de IA e você faz, de fato, um planejamento estratégico da sua vida, da sua trajetória profissional. Seja você um empreendedor que tem uma empresa de fato, seja você um trabalhador que trabalha para alguém, tá? Ou seja, você não tem uma empresa. Mesmo que você tenha uma pequena empresa ou um MEI, mas você ainda vende hora para alguma estrutura. Isso realmente, no último ano, foi maravilhoso com meus liderados. Eu tenho casos de sucesso de pessoas que saíram para o mercado para ganhar 2, 3 vezes mais, e eu perdi essa pessoa na empresa, mas fiquei muito feliz por ela, pelo salto, né, econômico e profissional que essas pessoas tiveram. E eu vejo que esse perfil é o grande... Isso eu já considero que vai ser uma minoria que vai conseguir entender e executar na sua própria vida. E, obviamente, se você fizer isso, você vai impactar todo mundo ao seu redor. Então, o grande validador que você está nesse caminho comportamental é que você está impactando mais gente perto de você. Então, é você criar um planejamento estratégico da sua vida como uma empresa, tendo empresa, não sendo empresa, tendo CNPJ, não tendo CNPJ, sendo CLT, não sendo CLT, não importa. É você olhar para a sua vida profissional e pessoal com ferramentas de gestão e de desenvolvimento de negócio. Todo indivíduo, em tese, ele é uma empresa hoje. Você é uma marca. Você é um negócio na sua vida profissional. Ninguém vai te dar nada. E isso está cada vez mais concreto. As pessoas estão começando a entender isso, porque isso está ficando explícito no mercado de trabalho. E se você consegue fazer esse planejamento estratégico e ter uma direção e ter uma orientação para usar os ativos que você tem, a sua capacidade técnica, o seu comportamento humano, o seu nível cognitivo, a sua capacidade técnica de utilização dessas ferramentas, ou seja, engenharia de prompt, ou como você usa integração de 2 LLMs, ou como você usa algum hardware que está integrado a uma inteligência artificial, enfim, não importa. Se você passa a ter uma visão estratégica e um planejamento estratégico com um plano de execução, e aí você pode trazer muita coisa da teoria da administração e ferramentas de negócio, de fato, que grandes empresas usam, para a sua realidade, e nada te impede disso hoje, você se transforma num estrategista da sua própria vida. E você começa a tomar decisões ao longo do tempo com mais racionalidade, com mais conhecimento racional do que você faz, porque a gente acha que toma decisões racionais, mas a gente não toma. A gente é um ser humaninho cheio de emoção, com muitos traumas, e dá medo de enfrentar isso na trajetória da vida. E se você consegue fazer isso, você vai melhorar o seu nível de processo decisório e você tende a tomar decisões melhores para você. E para você e para quem está do seu lado, para sua família, para seus amigos, para os seus sócios. Eu desejo, por exemplo, para todas as pessoas que trabalham comigo, que elas consigam chegar nessa fase. É onde eu vejo que, na grande parte das esferas da minha vida, eu estou tentando me esforçar para que eu esteja aqui em todas elas. Né? Quem já fez coach ou mentoria, esse tipo de coisa, você tem aquela roda da vida, né? Então você tem os aspectos da sua vida. Então, se você consegue caminhar comportamentalmente para esse perfil, no máximo de esferas da sua vida, você consegue ser um outlier, sem sombra de dúvida. Independente do seu ponto de origem, tá? Óbvio, quem tem
mais dinheiro, mais cognição, mais instrução técnica, mais relacionamento, sai de um ponto de partida muito melhor. Só que, qual é a diferença com a inteligência artificial hoje? Ele tem um custo de oportunidade maior e isso tende a levar ele para a zona de conforto de quem não tem nada a perder. E isso vai balançar o jogo todo da economia e do mercado de trabalho. Então eu te convido a desejar se tornar um estrategista comportamental da sua própria vida, para que em algumas esferas, não todas, por exemplo, tem coisas na minha vida hoje profissional que eu me considero já no quarto perfil, que é o mágico. Eu faço coisas que são mágicas. E o que é a mágica? A mágica nada mais é que um truque que você não conhece. Então, eu faço coisas hoje para clientes, para liderados, para fornecedores, para parceiros, para minha família, que parece mágica. É mágica. Só que no fundo é competência técnica que se apresenta de uma forma que aquela pessoa não tem, ela não sabe nem que é possível. Ela não entende que aquilo é possível. Não é que ela não sabe como fazer. Ela não entende como que foi feito isso. Eu já tive esse tipo de reação na relação tanto profissional quanto pessoal. E esse é o gatilho que eu considero que você chegou no comportamento mágico se você começar a ter isso nas suas interações. Profissionalmente, então, hoje é uma janela gigante, porque ainda é muito fácil fazer isso no mercado de trabalho. Muito fácil talvez não seja a melhor expressão, mas assim, ainda é simples você criar esse impacto uau, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Gui Kawasaki, e ele tem todo esse conceito de você encantar o cliente, né? O encantamento do cliente. E por que não usar esse conceito se você, óbvio, se você é um empreendedor, encantar o cliente, encantar os seus funcionários, encantar o seu time. Mas se você não é um empreendedor, e acredito que aqui a maioria, eu não sei como que vai estar o perfil ainda da galera que vai me acompanhar aqui, que vocês vão me acompanhar, mas se você não for um empreendedor, você estiver trabalhando dentro de uma estrutura, vendendo hora, se você ainda vende hora e tal para alguém, é muito mais fácil você encantar o seu líder, o seu colega de trabalho, o dono da sua empresa. E quanto mais simples a profissão, quanto mais simples o desenvolvimento técnico que você executa, mais fácil é. E isso que é o bonito da história, entendeu? Então, depende só de você. Se você tiver um celular, acessa a internet, você tem essa capacidade, né? Então, você tem capacidade cognitiva, você se considera uma pessoa inteligente, você tem acesso à internet e um celular na mão, essa possibilidade está para você agora. Depende de você. Se você não faz, é porque você não quer. Se você está vendo esse vídeo, a desculpa de que você não sabia acabou, ou porque você não consegue, tecnicamente falando. Então, ou você não quer, comportamentalmente, ou você não sabia que era possível, e se você me acompanhar aqui, isso não vai acontecer, ou porque você não consegue, tecnicamente, porque você não conseguiu desenvolver habilidades para fazer isso, né? Então, esses são os 4 perfis que eu criei. É uma teoria nova, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu vivo na prática, e eu acho que foi a forma que eu consegui concatenar para deixar claro para os meus liderados. Então, toda essa história que eu estou trazendo aqui para vocês no YouTube, eu falo disso há pelo menos um ano com o meu time. E não é algo simples de entender, eu tenho certeza que não. Não foi fácil para mim chegar a essa conclusão. E nada impede que daqui a um ano eu mude, ou ajuste, ou melhore ela. Mas é a forma que eu consegui estruturar para trazer e fazer as pessoas que eu quero ajudar, que eu quero que se desenvolvam comigo, de alguma forma, entenderem e transformarem as suas próprias vidas. Como eu já tenho feito no mundo real, sem ser na internet. Então, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, fala aqui. Se você não gostou também, comenta aqui o que você não gostou. Eu vou estar trazendo vídeo toda semana no canal com esses temas. Eu estou totalmente aberto. Sugiram coisas que vocês estão vendo por aí, dúvidas que ficaram, que vai ser um prazer produzir conteúdo para a gente construir essa trajetória. Qual é a vantagem do mundo de hoje? Eu não sei aonde a gente vai, mas eu sei da onde a gente está saindo e o que eu preciso fazer no meu dia a dia para me tornar um ser humano melhor, ou pelo menos tentar isso. Eu estou me expondo aqui na internet justamente com esse objetivo. Eu posso estar totalmente enganado e estar falando uma asneira aqui para você e você falar isso não faz o menor sentido. E eu vou ter que entender o porquê e tentar melhorar, masterizar a minha lógica, as minhas hipóteses, para que eu me torne uma pessoa melhor e fique mais inteligente, me torne um profissional melhor, um empresário melhor. E é por isso que eu estou aqui no YouTube. Curte, compartilha se você gostou, comenta o que você achou. E se eu estou gerando algum valor para você, me ajuda a construir esse valor aqui na internet, no YouTube. Não é fácil gravar canal, não é fácil gravar vídeo. Minha rotina é muito complicada, muito intensa, mas eu tenho certeza que primeiro isso está me dando um prazer enorme. O fato de eu estar me preparando para estar aqui também me ajuda muito. E estar vulnerável, né, de me expor aqui, também é algo que muito me agrada. Tá bom? Fica com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.